Olá, queridos alunos e alunas. Hoje é dia 18 de maio e hoje falaremos sobre guarda. A gente vai falar tanto de guarda unilateral quanto a guarda compartilhada, que é a regra hoje no nosso sistema jurídico. É importante dizer que também a gente vai falar sobre as questões práticas, né? O que as pessoas alegam quando se fala em guarda, né? Pode, por exemplo, a mãe sair de uma cidade, morar em outra cidade, mudar de país, né? A gente vai ver todas essas questões. E como é que fica a questão dos alimentos na guarda compartilhada? Normalmente isso é uma retórica bastante comum, né? Ah, se eu fico metade do tempo com meu filho, então eu vou pagar metade dos alimentos, e não aquilo que foi estipulado. Enfim, eu vou mostrar para vocês mais a parte prática do direito das famílias nessa questão de guarda do que literatura propriamente dita. Então, vamos lá, vamos começar então com esse tema, guarda, tão importante. Até mais. Juridicamente, guarda, então, é um dever natural e originário dos pais, que consiste, então, na convivência com seus filhos, e é o pressuposto que possibilita o exercício de todas as funções parentais que estão elencadas nos dispositivos do Código Civil, que versam, então, sobre o poder familiar. O poder familiar a gente falou na semana passada, né? E a guarda é a continuação disso. Então, a guarda ela é um atributo desse poder familiar e, no nosso ordenamento jurídico, é o modo de gestão da vida dos filhos, principalmente, então, após o divórcio, né? Ou, então, da questão da dissolução da sociedade conjugal. Na aula de hoje, a gente vai ver o conceito, as modalidades, o dever de vigilância e a convivência familiar. Então, com relação ao conceito, a guarda é a necessidade de cuidado, né, de atenção em relação ao algo de que necessita de especial atenção. Então, é um dever natural e originário dos pais que consiste na convivência com os filhos e é pressuposto que possibilita, então, o exercício de todas as funções parentais. É importante dizer que a guarda é um atributo do poder familiar e designa o modo de gestão de vida dos filhos, principalmente após o desfazimento do vínculo conjugal. Então, é a parcela da responsabilidade de cada genitor na vida do seu filho, independentemente da manutenção de bom relacionamento ou não de ambos. A gente vai ver isso mais para frente, onde a gente vai discutir essa questão. Ah, mas e se os pais não se derem bem, como é que fica essa situação, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é importante a gente ver com mais cuidado esse ponto que, por muitas vezes, isso é colocado em petições, né, e de forma errônea. Então, com relação às modalidades, né, é importante dizer que quando acaba a relação, e na qual dessa relação resultou uma criança, né, e essa criança foi sonhada, foi concebida por e com amor, né, então devem os pais esquecer o que os afasta, né, esquecer os motivos da dissolução, do divórcio, e eles têm que se reunir, então, em torno do que os une, que são os filhos, né? Colocando, então, os interesses pessoais, né, acima de tudo, né? Coloca-se, então, o interesse das crianças, né? Então, os filhos ficam, então, colocados em primeiro plano, esquecendo as mágoas, os ressentimentos, tá? É importante colocar essa questão do diálogo, do respeito, da mútua consideração, né, da ajuda mútua, porque a ruptura conjugal ela já é traumática por si, né? Existe ódio, existe mágoa, existe traição ou não, enfim. Mas o importante é a gente pensar no melhor interesse da criança, né? Então, a gente tem aqui de modalidade, como vocês podem ver na tela, a modalidade unilateral, que está lá no artigo 1583, e a compartilhada, que está lá no artigo 1584. E a gente vai ver cada uma delas.
O artigo 1583, ele foi alterado recentemente, então ele já teve uma alteração logo de cara, né? Então, a nova redação do artigo, ela previa a possibilidade dos genitores fixarem a guarda unilateral ou compartilhada, né? Importante dizer que a guarda é o principal atributo do poder familiar, como a gente já falou, né? No artigo 1566, lá tá, que a gente já viu, né? Lá está dizendo que são deveres de ambos os cônjuges o sustento, a guarda e a educação dos filhos. O 1634 diz que compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, tê-los em sua companhia e guarda. Então, com esses artigos, a gente vai verificar que a guarda deve ser exercida pelos pais por força do poder familiar. Então, um dos efeitos do divórcio, da separação, ou mesmo da dissolução da união estável, é a manutenção dos direitos e deveres estabelecidos na sentença, inerentes a visitas e a permanência temporária dos filhos menores e maiores que estejam aí necessitando de cuidado, sob guarda de um ou de ambos os cônjuges, né? Então, permanece também inalterado os direitos e deveres que os pais têm em relação aos filhos, entre eles o de sustento. O artigo 1583 também ele foi modificado, como eu já falei, né, recentemente. E essa nova lei que alterou esse artigo estabeleceu o significado da expressão guarda compartilhada e dispôs sobre a sua aplicação. Então, dessa forma, a prioridade para a guarda compartilhada dos filhos para os pais separados ou divorciados virou lei. A exceção prevista vale para os casos em que o pai ou mãe declarar que não deseja a guarda do filho. Então, a guarda compartilhada, ela é regra agora, ok? Então, isso é importante a gente saber. A unilateral é exceção. O que diz o parágrafo 1º do artigo 1583? Compreende-se por guarda unilateral atribuída a um só dos genitores ou alguém que a substitua, de acordo com o artigo 1584, parágrafo 5º, e por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Então, a guarda unilateral ela é atribuída a um só dos genitores, né, que não detenha a supervisionar os interesses dos filhos e solicitar informações e ou prestação de contas que direta ou indiretamente afetem o seu desenvolvimento físico, psicossocial e emocional. Está lá no artigo 1584, parágrafo 5º. E a guarda compartilhada é aquela em que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com mãe e pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. A guarda compartilhada, atribuída a um só dos cônjuges, sempre aquele que revele melhores condições para exercê-la, permite ao outro a supervisão para garantir os interesses dos filhos. Está no parágrafo 5º. A guarda unilateral, ela tem evoluindo para uma guarda conjunta ou compartilhada, porque ambos os genitores podem e devem participar da criação e educação dos filhos. Em geral, até pouco tempo atrás, o genitor que não tinha guarda, além de exercer o seu direito de visitas aos filhos, ele era compelido a pagar alimentos, sem participar das decisões, ou da conveniência, ou da despesa, como, por exemplo, escola, dentista, pediatra, psicólogo, viagens, orientação religiosa, né? A guarda compartilhada ou conjunta, ela refere-se a um tipo de guarda em que pais e mães dividem a responsabilidade legal sobre os filhos ao mesmo tempo e compartilham as obrigações pelas decisões importantes relativas à criança,
como, por exemplo, saúde física, psicológica, educação. Os genitores deverão escolher de forma conjunta, por exemplo, qual escola a criança vai estudar, o plano de saúde, a atividade esportiva, viagens. Então é evidente que tanto na separação judicial, no divórcio, na dissolução da união estável, quando a criança é fruto de pais solteiros, nenhum dos genitores tem direito de privar os filhos do convívio e da companhia do outro, independentemente de ser a guarda exclusiva, conjunta, alternada, compartilhada ou mesmo unilateral. O importante é que os genitores não podem impedir ou dificultar a convivência da criança com seus pais. Então, evidentemente, desde que os genitores estejam aptos a exercer o poder familiar. O Instituto da Guarda Compartilhada, ela tem a finalidade de tutelar o direito do filho à convivência frequente com o pai e ou mãe, garantindo o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social completo, além de ser uma referência masculina ou feminina. A guarda compartilhada possibilita aos filhos, além da convivência frequente com os genitores, a transferência de valores éticos, morais, culturais, que possibilitam maior estreitamento dos laços afetivos e familiares. No momento em que ocorre a separação do casal, desde que haja harmonia, a guarda compartilhada é uma opção madura para uma saudável convivência entre filhos e pais, já que não se refere apenas à tutela física ou à custódia material, mas também a outros atributos da autoridade parental. Na figura, eu coloco então como é que funciona a guarda unilateral, por exemplo, paterna, né? Então o pai convive, mora com a filha e a mãe é que faz a visita. Então, as decisões relativas à educação, a esporte, a saúde, são todas decisões unilaterais do pai. E a mãe cabe somente o direito de visita em datas específicas, em horários específicos e também o pagamento de alimentos. Vamos ver então como é que funciona na guarda compartilhada. Já na guarda compartilhada, a gente vai falar um pouquinho do artigo 1583, parágrafo 2º, que diz o seguinte: na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Então, para a aplicação prática dessa divisão, deverão ser então observadas particularidades de cada família, como, por exemplo, localização de residências, localização de escola e das instituições que os filhos praticam suas atividades esportivas ou culturais, capacidade financeira dos genitores, rotina do filho e outros fatores que possam, de alguma forma, influir no seu desenvolvimento físico e mental. Mesmo depois da promulgação da Lei 13.058 de 2004, que instituiu a guarda compartilhada, a atribuição da guarda aos pais poderá ser de forma consensual ou judicial. Na consensual, os genitores decidem de comum acordo sobre a guarda dos filhos. Na judicial, os genitores buscam uma solução para o conflito no judiciário, que lhes impõe, então, uma decisão. Não há dúvida que a resolução acordada entre os pais é a melhor possível, porque evita o conflito e os reflexos negativos com relação aos filhos. Com a chegada da nova lei, quando não houver consenso sobre a guarda, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda. O legislador, lá em 2002, deixou bem claro o significado de poder familiar, competindo os pais à pessoa dos filhos, dentre outros direitos, dirigir-lhe a criação e a educação e tê-lo em sua companhia ou guarda. Então, a preocupação do legislador em garantir o direito de convívio da criança com os pais, que assegurou os direitos do poder familiar ao pai ou à mãe que contrair novas núpcias ou estabelecer nova união estável,
exercendo sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro sobre os filhos do relacionamento anterior. Estabeleceu a possibilidade de suspensão do poder familiar até a perda por ato judicial. Aquele, por exemplo, que abusar da sua autoridade, faltando com os direitos a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos. O abuso de autoridade e a falta de cumprimento dos deveres por parte de qualquer dos genitores também se caracteriza, entre outras coisas, por qualquer forma, dissimulada ou não, de dificultar ou impedir o acesso à companhia ou convívio da criança com o genitor. Importante que a gente já vai falar também da questão, na próxima aula, da alienação parental, né? E a guarda compartilhada, ela evita a alienação parental, né? Porque você tem a criança em companhia dos dois, né? Então, só para a gente pincelar, alienação nada mais é do que uma campanha de desqualificação contra o pai e com a mãe, né? Dificulta o exercício da autoridade parental, atrapalha o contato dos filhos com o genitor, cria empecilhos para a convivência, omite de forma deliberada ao genitor informações relevantes sobre a criança ou adolescente, omite informações, por exemplo, da escola, informação médica, alteração de endereço, apresenta falsa denúncia contra o genitor, né? Muda de domicílio para local distante, visando exclusivamente dificultar a convivência dos menores com o genitor, com familiares, com avós, né? Essa lei de alienação parental, ela prevê também a punição dos genitores, que com muita frequência, ao longo do processo de separação litigiosa ou dissolução da união estável, tenta afastar o outro genitor de sua prole de forma explícita ou mesmo sutil. A atribuição do tempo de convívio na guarda compartilhada deve respeitar ao melhor interesse dos filhos. Então, a divisão do tempo entre os genitores de forma equilibrada, como diz o parágrafo, não representa a convivência livre ou mesmo divisão matemática do tempo entre os pais, mas sim sempre respeitando o melhor interesse da criança. Nesse caso aqui que a gente está vendo, a base de residência é do pai, continua sendo do pai, com a filha morando com o pai. Mas olha, pai e mãe fazem decisões conjuntas, né? E a mãe continua tendo direito agora de convivência, não mais de visita, e pagamento de alimentos. O parágrafo 3º do artigo 1583 diz que na guarda compartilhada, a cidade considerada a base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Então, a lei estabeleceu que a cidade considerada base de moradia é aquela que melhor atende os interesses de quem? Das crianças e dos adolescentes. Ou seja, é aquela onde se encontra o núcleo familiar, a escola, as atividades extracurriculares, enfim, onde eles realizam de forma habitual as suas atividades. Além disso, a súmula 383 do STJ consolidou uma ideia de que o menor precisa ter domicílio de referência, ainda que esteja sob guarda compartilhada, e que serve inclusive para a fixação da competência para julgamentos das ações que tratam de seus interesses. A guarda compartilhada não exclui o direito de fixar o regime de convivência entre os genitores, e não implica na extinção ou redução da pensão alimentícia. Ao contrário do que se imagina, mesmo existindo compartilhamento, a fixação não importa necessariamente de que os genitores mantenham um contato diário. A ideia é que as decisões estruturais da vida da prole possam ser divididas entre os genitores, como escola, atividades extracurriculares ou mesmo saúde. Então, a cogestão da vida dos filhos, ambos os genitores deverão opinar quanto, por exemplo, ao estabelecimento escolar em que o filho estuda, a atividade extracurricular que ele deve frequentar. Com relação às decisões da saúde, nada mais justo que seja em conjunto, né?
por exemplo, um tratamento de saúde que deverá ser aplicado para o filho, né? Mas também uma decisão terapeuta que atenderá aos filhos. É importante mostrar as vantagens da guarda compartilhada, né? Porque prioriza o melhor interesse dos filhos, né? O poder familiar e a diferenciação das funções dos guardiões, não ficando um dos pais como mero coadjuvante da criação dos filhos. De acordo com o artigo 1583, parágrafo 2º, né, como a gente já tinha falado, do tempo da convivência, tem que ser de forma equilibrada, né? Então, a gente evita que um dos genitores seja mero visitante, né? Então, restrito, por exemplo, a programas de fast food, cinemas, guloseimas, né? Para uma situação completamente diferente, como corresponsabilidade, contato diuturno. É importante também dizer que esse tipo de convivência ele está de acordo com a própria Constituição Federal, lá no artigo 227, que fala que a família é a base da sociedade. Então, o Código Civil ele não esclarece o modo pelo qual vai ocorrer então essa divisão equilibrada, né, do tempo com relação ao genitor que não detém, por exemplo, a base da residência. Essa situação vai depender do caso concreto e a previsão busca justamente afastar essa utilização de meros finais de semana alternados como parâmetro. Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe nos períodos de convivência sob a guarda compartilhada, o juiz, de ofício a requerimento do Ministério Público, pode se basear em uma orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 1584. A atuação conjunta do direito com o serviço social e a psicologia, via perícia, via mediação de conflitos, faz com que ganhem todos os envolvidos, e principalmente as crianças e adolescentes, porque reduzem de forma significativa as chances desses filhos tornarem-se instrumentos de disputa numa tentativa frustrada, por exemplo, de compensar os traumas sentimentais com as disputas judiciais. Então, a guarda compartilhada, ela procura fazer com que os pais, apesar da separação pessoal, da moradia em lares diferentes, continuem sendo responsáveis pela formação, criação, educação e manutenção dos filhos, seguindo então responsáveis pela integral formação da prole, ainda que separados, obrigando-se a realizarem da melhor maneira possível suas funções parentais. O exercício duplo da custódia considera a possibilidade dos pais seguirem exercendo da mesma maneira o poder familiar, como ocorriam, por exemplo, quando viviam juntos, né? Repartindo a responsabilidade que tem no exercício das suas funções parentais e na tomada de decisões relativas aos filhos. Então, dessa forma, há uma blindagem da criança de eventuais instabilidades, né? Desarranjos do casal depois do divórcio, depois da separação, porque aquinila com a possibilidade que se utiliza como verdadeira moeda de troca, né? Ou um instrumento mesmo de instauração e prosseguimento de conflito. Existem reais vantagens na guarda compartilhada. E eu elenco 3 aqui. Mantém e estreita os vínculos com ambos os pais, evita a síndrome de alienação parental e mantém as referências materna e paterna. Então, é importante de que a gestão conjunta dos interesses da prole, além de oferecer a estabilidade e a segurança aos filhos, porque está calcada na corresponsabilidade, é um ótimo meio de acabar com o exercício abusivo e egoísta da guarda unilateral, né? Então é importante dizer também que a Convenção dos Direitos da Criança da ONU, no artigo 12, ressalta o direito das crianças e adolescentes a expressarem a sua opinião e de serem ouvidos nos temas de seu próprio interesse. Então, essa tendência encontra respaldo na prática de alguns juízes de direito de família, né? Então, é importante ouvir, né, as crianças. Então, essa redação do artigo 1584, parágrafo 3º do Código Civil, valoriza ainda mais o trabalho interdisciplinar nas disputas de guarda,
porque é nesse espaço que a vontade dos filhos deverá ser colhida, e jamais numa sala de audiências. Por maior que seja a experiência dos advogados, dos juízes, dos promotores envolvidos, nenhum desses profissionais possui uma aptidão técnica para a escuta qualificada da prole. O espaço do judiciário não é e nunca será o mais adequado para uma criança ou adolescente frequentar. Então, existe uma questão assim, bastante importante, né, que é uma fala recorrente que nós, advogados, temos, né, que a gente fala que os juízes são surdos por formação acadêmica, porque ouvir uma criança não é escutar suas palavras. Ouvir uma criança é interpretar os seus silêncios, os seus gestos, as suas entoações, as suas pausas, ler o que dizem os olhos, as posições corporais, os seus desenhos. Então, não é uma missão que esteja sob o manto intelectual de jurista, mas sim de assistente social e de psicólogo. Então, o estabelecimento da guarda por sentença ou por acordo, embora tenha uma consequência, autoridade da coisa julgada, não autoriza a imutabilidade da sentença, né? Porque visa sempre a garantia da integridade dos destinatários, que são as crianças e adolescentes, ou seja, a qualquer tempo a gente pode rever essa questão da guarda. Uma vez então a criança se adaptar a essa nova situação familiar, e é necessário para o seu desenvolvimento, a alteração da base da residência, do cotidiano, poderá implicar numa perda desnecessária de referencial, que desatende justamente ao interesse da criança, né, e beneficiando exclusivamente os pais, né? Então, existe um cuidado, né, dessa questão da referência para as crianças. Vamos falar então da aplicação da guarda compartilhada, mesmo em caso de litígio entre os genitores. A guarda compartilhada, ela procura fazer que os pais, apesar dessa separação pessoal e da moradia em lares diferentes, que eles continuem sendo responsáveis pela formação, criação, educação e manutenção de seus filhos. Então, seguindo, responsáveis pela integral formação da prole, ainda que separados, e obrigam-se ainda a realizarem da melhor maneira possível as suas funções parentais. O exercício duplo da custódia considera a possibilidade dos pais seguirem exercendo da mesma maneira o poder familiar, como ocorria quando eles moravam juntos, né? Quando eles compartilhavam a responsabilidade que têm no exercício das funções parentais e na tomada das decisões relativas aos filhos. Essa tendência, né, de focar exclusivamente no adulto, no código anterior, ela cedeu lugar nas sociedades modernas, né, com relação também à Convenção da ONU, o ECA, né, a esse reexame da situação dos filhos. Então, a separação dos pais ela não deve repercutir no desempenho das funções parentais. Mesmo com a questão do divórcio, né, as varas de família, desde há muito tempo, né, elas transpassaram, né, nas folhas de cada processo as páginas de amor que talvez pelo menos para um dos envolvidos ainda precisavam ser escritas. As petições nos processos de direito das famílias, de forma costumeira, são como papéis de cartas avessas. Papéis de cartas, porque eram colecionados antigamente, eu fazia isso, né? Colecionava na minha infância. Então, quando a gente estava com alguma paixonite, né? Esse era um instrumento para revelar os nossos sentimentos. As petições, independentemente do gênero dos autores, tornam-se rotineiras aliadas daqueles sentimentos que deveriam ser trabalhados. Onde? Na terapia. Então, esse vínculo de ódio, de vingança, de perseguição, e eu costumo dizer de lavanderia, que muitos advogados, coleguinhas fazem, né, nas petições, eles podem arrastar por anos e dificulta, por exemplo, refazer a vida das pessoas, né, e perpetua uma ligação
numa estranha forma de fidelidade. Substitui o vínculo conjugal por um processo de vínculo afetivo processual, né? E essa possibilidade de conflito no âmbito da família acaba preenchendo esse espaço, né, dessas pessoas que poderiam refazer suas vidas, mas não fazem, né? Então, é bastante complicado isso, é bastante difícil a gente falar isso. O que é importante a gente saber? Com a edição da Lei 13.058, né, além do compartilhamento passar a ser regra no nosso ordenamento jurídico, de forma expressa, o juiz, de acordo com o artigo 1584, parágrafo 2º, deverá aplicar a guarda compartilhada mesmo sem consenso, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar. A guarda compartilhada deverá ser aplicada, né? Salvo, então, quando um dos pais não quer a guarda, ok? Então, quando ausente, por exemplo, o acordo, ou estando ainda alguns pontos pendentes de fixação, entra a nova regra do parágrafo 3º do artigo 1584. Segundo essa regra, para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob a guarda compartilhada, o juiz de ofício ou a requerimento do MP pode basear-se nessa orientação que a gente já falou, técnico-profissional, de uma equipe interdisciplinar, sempre visando a divisão equilibrada de responsabilidades entre mãe e pai, mãe e mãe ou pai e pai, né? E, além disso, o tempo de convivência destes com os seus filhos, né? Então, só na leitura, né, o termo poderá tem que ser deverá, tá? Porque é o que é aplicado hoje em dia. Então, esse acompanhamento terapêutico, ou mesmo realização de sessões de mediação, eles servem como um espaço privilegiado para que esses ajustes se tornem possíveis, né? Em qualquer situação elegida, o processo deve ficar suspenso até que haja a conclusão dessa mediação. Então, no caso de mediação, uma das grandes vantagens é a possibilidade de acordos temporários em que, entre cada uma das sessões, os pais podem combinar a sua execução e eventuais ajustes. Ausente, então, o acordo, mesmo depois das sessões de mediação, não há como de ser aplicada a guarda compartilhada, né? Defendemos também a fixação desde o ajuizamento do processo, porque essa é a regra geral do nosso Código Civil. Infelizmente, via de regra, né, não há como esperar uma cooperação em uma ação de caráter litigioso, né? Se houvesse bom senso, o judiciário nem seria chamado, ou em último caso, numa intervenção, né, para homologação de ajuste entre os pais. Então, condicionar a guarda compartilhada ao acordo é, no mínimo, uma atitude temerária que estimula o próprio conflito. O argumento de que o compartilhamento em ambiente de litígio seria prejudicial à criança também é bobagem, né? Porque a guarda unilateral, onde o pai ou a mãe assume as decisões em caráter unitário, por muitas vezes egoísta, potencializa um ambiente ainda mais danoso para o desenvolvimento psíquico da prole, né? Então a gente precisa ficar atento para não confundir arbitrariedade e inflexibilidade com o ambiente de litígio, né? Existem alguns julgados que, apesar da alteração legislativa lá em 2014, ainda se prendem em ideias retrógradas e baseadas em questões de gênero. Por exemplo, a filha é só com a mãe, né? E a premissa geral que em direito de família é de que cada caso é um caso, né? Então é importante destacar aqui um julgado do STJ de 2016, do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que fala que a dificuldade de diálogo entre os cônjuges separados é uma consequência natural dos desentendimentos que levaram ao rompimento do vínculo matrimonial. Esse fato, por si só, não justifica a supressão do direito de guarda de um dos genitores, porque se assim fosse, a regra seria a unilateral e não a compartilhada.
Então, a instituição da guarda compartilhada de filho não se sujeita à transigência dos genitores ou à existência de naturais desavenças entre cônjuges separados. Então, é direito do filho ter a efetiva participação de ambos os genitores e, de forma alguma, poderemos permanecer baseando a prática dos tribunais, sob a premissa da guarda unilateral em vez do compartilhamento. Nem mesmo a revelia na ação que envolve a guarda de filho por si só implica na renúncia tácita do requerido em relação à guarda compartilhada, porque se trata de um direito indisponível e o próprio STJ já julgou a respeito disso. A própria ministra Nancy Andrighi, que já participou de inúmeras palestras lá no IBDFAN, já noticiou que essa nova redação do artigo 1584 do Código Civil, ela irradia com força vinculante a guarda compartilhada. O termo será não deixa margem a debates periféricos, fixando a presunção iuris tantum de que, se houver interesse na guarda compartilhada por um dos pais, será esse o sistema eleito, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do filho. Então, o deferimento de medida protetiva em procedimento perante o juizado da infância e juventude em favor da genitora, por exemplo, sem que exista comprovado risco à prole, não representa obstáculo ao deferimento da guarda compartilhada. Essa cogestão parental pode, enquanto perdurar a protetiva, ser intermediada, por exemplo, por pessoas de confiança dos próprios cônjuges. Os profissionais que atuam nos juizados, tanto de violência doméstica quanto da criança e do adolescente, eles devem estar atentos a essa situação para evitar que a Lei Maria da Penha sirva como instrumento de retaliação por via dos filhos de algo relacionado à questão conjugal dos pais. Então, toda e qualquer restrição do direito à convivência familiar necessita de criteriosa avaliação. Caso contrário, o Poder Judiciário pode se aliançar a um dos genitores em sua esperança de exercício de guarda unilateral. É importante também falarmos de uma outra questão bastante comum na nossa jurisprudência, que é a guarda compartilhada quando os genitores não residem na mesma cidade ou no país. E eu já falei sobre isso por várias vezes. Os avanços da tecnologia permitiram, então, com o passar do tempo, que distâncias fossem abreviadas e o estabelecimento da era da velocidade 4G das informações e na necessidade de respostas instantâneas em tudo. A grande prova disso é que, quando existia necessidade de contato com alguém, isso era realizado via telefone fixo, onde se deixava recado e aguardava-se com paciência e sorte de que o retorno coincidisse com o momento de que o interessado estivesse ao lado de seu aparelho. Hoje o contato é via e-mail, Facebook, e também o WhatsApp. Então, isso é bastante comum e a gente está vendo na pandemia, a gente está vivenciando exatamente isso agora. Então não há como retroceder, a gente vive na era da comunicação instantânea, full time, e modificou para sempre a história da sociedade contemporânea. Pena que para o Superior Tribunal de Justiça a modernidade ainda não foi recepcionada. Houve um julgamento em junho de 2016 no sentido de que a guarda compartilhada de filhos está sujeita a fatores geográficos, ou seja, os julgadores entendem que, decidindo a questão sobre a relatoria do ministro Vilas Boas Cueva, que até deu a palestra da semana passada que eu indiquei para vocês, ele entendeu que não há como aplicar a guarda compartilhada quando os genitores residem em cidades diferentes. Infelizmente, tal postura despreza as alterações promovidas em 2014 por meio da lei que a gente já falou, a Lei 13.058, entre elas que modificou a redação do artigo 1583, parágrafo 3º do nosso Código Civil, para permitir a guarda compartilhada justamente nessas situações. Então, considerando que o compartilhamento gera divisão de decisões e que de forma invariável a criança terá no lar de um dos genitores sua base de residência, deixar de aplicar o instituto é, de uma forma ou de outra, afastar um dos pais da vida do filho.
A grande vantagem da aplicação do Instituto nas formas expressamente previstas na legislação é de criar um ambiente de coparentalidade. Isso pode e deve acontecer mesmo quando os pais não residem na mesma cidade, no mesmo estado e até mesmo em países diferentes. A era da comunicação integral instantânea não pode impedir a proteção integral e garantia de participação de ambos os genitores, a qual de forma inconteste não está presa a questões territoriais. A distância física não é distância afetiva e o compartilhamento de decisões pode e deve ocorrer independentemente do local de residência dos genitores. E eu aqui já abri minha vida para vocês, meu marido mora em outro país, todas as decisões são feitas em reunião conjunta, por vídeo. Então, assim, essa distância, ela é, na verdade, fictícia, né? Porque a gente tem a tecnologia para justamente aproximar, né? Então, qualquer pensamento em contrário representa um retrocesso a todos esses avanços que foram construídos nos últimos anos. Essas ferramentas para o exercício da parentalidade já existem. Na pandemia, a gente tem julgados do Tribunal de Justiça impedindo que pais visitem seus filhos por conta da pandemia, mas que se mantém um canal aberto no WhatsApp, no Instagram, no Zoom, em lives, com a criança, né? Então, assim, não há por que dizer que não existe guarda compartilhada. Então, quando os genitores não residem na mesma cidade, até mesmo morando em países diferentes, como é o meu caso, parece que as pessoas se comunicam ainda por sinais de fumaça. Longe disso, né? Longe disso. Então, o que a gente precisa é modernizar esse pensamento do judiciário nessa questão. Com a edição da Lei 13.058, além do compartilhamento ter se tornado a regra no nosso ordenamento jurídico de forma expressa, o juiz, de acordo com a nova redação do artigo 1584, parágrafo 2º do Código Civil, somente pode aplicar a guarda unilateral em casos excepcionalíssimos. Existe também uma recomendação, a de número 25, de agosto de 2016, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. De acordo com essa recomendação, logo no seu artigo 1º, ele sugere, então, que aos juízes das varas de família, que ao decidirem sobre a guarda dos filhos nas ações de separação, divórcio, dissolução de união estável, ou mesmo em medida cautelar, quando não houver acordo entre os genitores, que considerem a guarda compartilhada como regra, de acordo com o artigo 1584, parágrafo 2º. Indo além, visando efetivar essa alteração legislativa de 2014, o parágrafo 1º do artigo 1º dessa recomendação 25 de 2016 do CNJ indica que, ao decretar a guarda unilateral, o juiz deverá justificar a impossibilidade de aplicação da guarda compartilhada no caso concreto, levando em consideração os critérios do parágrafo 2º do artigo 1584. Cada vez mais necessita que as carreiras jurídicas, que desde 2014 a guarda unilateral encontra-se como via restritiva, e de uma vez por todas o compartilhamento das responsabilidades entre os genitores passou a ser regra. Então, mais uma vez, um julgamento eu vou destacar aqui da ministra Nancy Andrighi, que diz que quando não houver acordo entre mãe e pai quanto à guarda do filho, será aplicada a guarda compartilhada. Então, de acordo com a própria relatora, a ministra Nancy Andrighi, o texto legal irradia com força vinculante a guarda compartilhada. O termo será não deixa margem a debates periféricos, e fixa a presunção de que o interesse da guarda compartilhada por um dos ascendentes será o sistema eleito, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não queira a guarda, ou seja, completamente diferente. Então, a unilateralidade do exercício da guarda somente é possível em situações residuais. A primeira situação excepcional prevista no próprio Código Civil diz o seguinte, que encontrando-se ambos os genitores sem aptidão a exercer o poder familiar, Então,
para que algum ascendente seja considerado inapto para o exercício da parentalidade, é imperiosa essa manifestação judicial nesse sentido. Então é importante dizer que só o juiz pode dizer que este pai, que esta mãe está inapto. A gente já viu nas aulas anteriores sobre o procedimento de perda e suspensão do poder familiar, né, ou função parental. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 24, 155 a 163. A sentença referente a essa questão será averbada à margem do registro da criança e do adolescente, de acordo com o artigo 163 do ECA. Então, é um processo jurisdicional, contencioso e não é meramente administrativo. Então, a perda do poder familiar somente deve ser decidida quando o fato que ensejar for de tal gravidade, tal magnitude, que põe em perigo permanente a segurança e a dignidade do filho. A suspensão do poder familiar deve ser preferida à perda quando houver possibilidade de recomposição dos laços de afetividade. Então, a declaração de inaptidão para o exercício do poder familiar não poderá ser arguída nos autos em que se discute a guarda, porque somente após a declaração em autos próprios é que poderá, então, ser colocado essa decisão. A segunda e última situação prevista no Código Civil deveria ser nas hipóteses em que um dos genitores declarar ao juiz que não deseja a guarda do filho, né? Então, desde a vigência dessa atual previsão, mesmo existindo essa manifestação de um dos pais, dessa falta de interesse no exercício da guarda conjunta, o promotor e o magistrado, eles podem utilizar a equipe interdisciplinar para investigar os motivos que levam esse pai ou essa mãe a manifestar-se nesse sentido, né? Claro que cada vez mais a questão privada deve ser respeitada, mas considerando a doutrina da proteção integral da criança, é importante a apuração das razões que levam o pai ou uma mãe a optar, então, pela não guarda. Isso porque a escolha do genitor poderia estar, por exemplo, maculada por um quadro de alienação parental, né? Quando, na verdade, o desinteresse no compartilhamento foi manifestado apenas para evitar um desgaste. Então, o exercício da coparentalidade é direito da criança e deve ser o norte daqueles que atuam nas varas de família. Uma última situação, também em caráter excepcional, autoriza a aplicação da guarda unilateral. É o reconhecimento do grave caso de alienação parental por parte de um dos genitores. A experiência tem mostrado que nessas situações a divisão de responsabilidades entre os genitores pode ser desastrosa. O genitor, por exemplo, que realiza uma falsa denúncia de abuso sexual não pode ser premiado com compartilhamento de guarda. Essa postura potencializaria um quadro de revitimização da criança frente a um genitor que já se demonstrou estar disposto a tudo para atingir o seu objetivo de vingança e que usa a criança como moeda de troca, e que esse quadro patológico não oferece condições de agir de forma colaborativa, pensando no bem-estar da prole. A verdade é que o direito das crianças, e se ele fosse uma religião, ele poderia mesmo afirmar-se como esta seria a pedra sobre a qual edificamos a igreja da sua proteção. O superior interesse das crianças e adolescentes não é um vazio de conteúdo, nem sujeito à visão pessoal. A sua concretização, ela implica numa posição complexa, né, que se aconselha na participação de profissionais de outras áreas, como psicólogo, serviço social, né? Então, essa discricionariedade atribuída ao julgador não pode nunca confundir-se com arbitrariedade. Então, o julgador ele deve obedecer os limites legais e supralegais na decisão, bem como as regras que suportam o direito. Tendo como norte a expressa letra da lei, jamais a gente pode esquecer que a unilateralidade somente terá espaço de aplicação como exceção, né? E não está sendo sujeita a essa visão exclusivamente para os adultos. O juiz que deixa de aplicar a lei e o promotor que com isso se mantém inerte estão deixando de cumprir
as suas funções, não apenas institucionais, mas também enquanto obrigados na coletividade. Como qualquer outro cidadão, por força do artigo 18 do ECA, de velar pela dignidade da criança e do adolescente. A guarda compartilhada é direito da prole de ter em sua vida uma experiência de cogestão parental e não está sujeita a concessões atreladas à convicção pessoal daqueles que estão com o poder decisório em suas mãos. Vamos falar então do exercício do dever de vigilância. É uma outra novidade trazida pela Lei 13.058 de 2004, quanto às responsabilidades dos genitores, está no fato de aumentar as possibilidades do exercício do dever de vigilância que é inerente ao poder familiar. A partir de agora, o Código Civil passa a contar com o artigo 1584, parágrafo 6º, que estabelece que todo estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200 a R$ 500 por dia pelo não atendimento da solicitação. O artigo 1634 do Código Civil, entre outros fatores, preceitua no inciso 1 que é dever dos pais dirigir a criação e a educação dos filhos em consonância com o artigo 229 da Constituição, bem como com o artigo 33 do ECA. Com essa alteração legislativa, essa obrigação alcança toda e qualquer instituição, seja educacional, incluindo as escolas de idioma ou de música, seja esportiva ou até mesmo associativa, como escoteiros, grupos de jovens de igrejas, entre outros. Essa nova possibilidade veio atender aos conformes da atual visão do Instituto de Guarda, que a Lei 13.058 de 2014 pode ser denominada como Lei da Igualdade Parental. Isso porque, com a nova redação do Código Civil, ambos os genitores são titulares para pleitear informações sobre a vida do filho diante de qualquer instituição. A medida possibilita o igualitário acesso às informações como forma, inclusive, de evitar a prática da alienação parental. De acordo com o artigo 2º, parágrafo único, inciso 5 da Lei 12.318 de 2010, um dos indícios dessa campanha está na atitude de omitir, de forma deliberada, a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolaridades médicas, alterações de endereço. Então, com a previsão da codificação civil de uma vez por todas, ambos os genitores podem ter acesso aos locais de convívio da prole e, acima de tudo, acompanhar o seu desenvolvimento e necessidades. Uma outra questão bastante debatida são os alimentos na guarda compartilhada. Então, o direito e o dever de prestar alimentos é obrigação imposta àqueles a quem a lei determina que prestem o necessário. Para quê? Para a manutenção da criança e do adolescente. Então, em síntese, tudo aquilo que é necessário à conservação do ser humano com vida, tendo como ciclo inicial a concepção, assegurando a sobrevivência dos integrantes do núcleo familiar. A determinação da base da moradia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 1583 do Código Civil, ou seja, qual dos genitores exercerá a custódia física dos filhos, acarretará, em consequência, a obrigação de prestar alimentos do outro pai ou mãe. Então, aquele que detém o filho em sua custódia física, ele vai alcançar o atendimento das necessidades dos filhos de forma direta e, muitas vezes, despendendo valores maiores do que o outro pai que paga a pensão. Então, é bastante equivocada a ideia de que a Lei 13.058 de 2014 poderia, por exemplo, eximir um dos pais do pagamento da prestação alimentícia, nem ao mesmo proporcionar-lhes a redução na contribuição. É bastante comum o pai chegar no escritório e falar assim, não, mas ele tem guarda compartilhada, eu quero pagar metade.
né? A criança não come menos por conta da guarda, pessoal. Então essa ideia não passa de mera retórica daqueles que insistem em manter um sistema retrógrado, descolado da necessidade, dos anseios sociais, que guarda essa ideia ridícula de que a mulher está comendo. Gente, criança custa caro, muito caro. Se custava antes, no divórcio, então custa também. Então, assim, é ridículo pai chegar no escritório, e eu falo pai porque a grande parte da maioria, né, a grande maioria das pessoas que detêm a guarda são as mães. E aí ele consegue a guarda compartilhada, ele acha que a criança vai comer metade. É ridículo, é mesquinho. Ok? Então, assim, até existe um enunciado, o enunciado 607 da Jornada de Direito Civil, que diz justamente isso: a guarda compartilhada não implica em ausência de pagamento de pensão alimentícia. Da mesma forma, pessoal, durante as férias, mesmo que o pai, não o guardião, fique a totalidade das férias na companhia do seu filho, os alimentos que estão fixados permanecem igual. Porque por mais que o filho esteja sendo atendido em suas necessidades básicas, leia-se comida, durante esse período por parte do pai, é claro que aquele genitor que administra os valores da verba alimentar possui outras despesas fixas, como escola, internet, cursos. Tudo isso continua sendo pago mesmo nas férias. Apesar da ausência de previsão legislativa no Brasil, e como a gente já falou anteriormente, a reiterada confusão conceitual com compartilhamento, a guarda alternada implica em uma alternância matemática da base da residência dos filhos, com uma peculiaridade entre os genitores. Cada um seja rei do seu castelo. Então, a alternância do poder de decisão implica em uma sucessão de guardas unilaterais que certamente não se mostra como a melhor saída para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Esse tipo de guarda alternada faz com que as crianças não tenham referência, fazem com que as crianças sejam ainda objeto de disputa. O brinquedo novo que mamãe deu fica na casa da mamãe. A roupinha predileta fica na casa do papai. E se perde referências. A criança não tem uma rotina. Isso é bastante prejudicial. É proibido na nossa legislação, mas alguns juízes de família de Santos e de São Vicente agora andam fazendo esse tipo de modalidade. O que é lamentável. E eu não sou técnica, não. Quem fala isso são os psicólogos e os assistentes sociais. Cada um no seu quadrado, né? Mas eles continuam aplicando esse tipo de guarda alternada. Mais fácil de julgar, né? Coloca a criança, né, de mochila para um lado e para o outro e que se dane essa criança. A guarda, via de regra, é o atributo do poder familiar, como eu já falei, e consiste no direito/dever dos pais de terem seus filhos em sua companhia e sob sua custódia material, cultural e patrimonial. Mas, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 1584 do Código Civil, se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, ele pode deferir a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados de preferência o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. Então, nessas hipóteses, entra em jogo a modalidade prevista no ECA, sendo aplicada via de regra quando a criança está exposta a algum risco, seja físico ou psicológico, caso mantida em companhia de seus genitores. De acordo com o artigo 33 do ECA, seu estabelecimento obriga a prestação de assistência material, moral, educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Trata-se de um instituto jurídico pelo qual se atribui a uma pessoa, o guardião,
um complexo de direitos e deveres a serem exercidos com o objetivo de proteger e prover as necessidades de desenvolvimento de outra pessoa que dele necessite. Entre as suas responsabilidades estão a mais ampla assistência à sua formação moral, educação, diversão, cuidados com a saúde, bem como toda e qualquer diligência que se apresente necessária ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades humanas, marcada pela necessária convivência sob o mesmo teto, implicando inclusive a identidade de domicílio entre a criança e o respectivo titular, nos termos do artigo 36 do Código Civil. É diferente da tutela. Essa guarda não implica a destituição do poder familiar, mas sim a transferência a terceiros, componentes de uma família substituta provisória, da obrigação de cuidar da manutenção da integridade física e psíquica da criança e do adolescente. Para a atribuição da guarda, os integrantes da família extensa ou ampliada terão prioridade em assumir a responsabilidade. Assim, a escolha do guardião dependerá dos elementos do caso concreto. Poderá, por exemplo, ser concedida a avós e tios, pode ser concedida também a um irmão mais velho. O exercício da guarda por terceiros, tendo como norte o melhor interesse da criança e do adolescente, não coloca obstáculos, por exemplo, à possibilidade do estabelecimento da guarda compartilhada. Salvo expressa determinação em contrário pelo juízo, ou quando a medida for aplicada em preparação para a adoção, o deferimento da guarda da criança e do adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos mediante pedido do interessado ou Ministério Público. Em último caso, o ECA prevê ainda a guarda institucional, ao regular, então, a inserção da criança e do adolescente em situação de risco em programas de acolhimento familiar ou institucional de caráter provisório e excepcional, utilizados como forma de transição para, preferencialmente, reintegrar a criança e adolescente na família. Em último caso, como a gente já viu, de forma definitiva em família substituta. A inclusão em programa de acolhimento institucional possibilita a convivência familiar, de acordo com o artigo 34, parágrafo 1º do ECA. Pessoal, terminamos então a nossa aula de guarda, né? E coloquei aí as principais questões que a gente debate, tanto nas petições, nos processos, quanto em audiência. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.